As janelas do céu não estão fechadas para você. Elas estão abertas, escancaradas, neste exato momento. Eu sei que isso contradiz tudo o que você sente. Eu sei que você olha para sua conta bancária e pensa: se as janelas estivessem abertas, eu não estaria assim. Eu sei que você ora há meses, talvez anos, pedindo para Deus abrir essas janelas. Mas eu preciso te dizer algo que talvez te incomode. Deus não fechou nada. As janelas estão abertas. Sempre estiveram. O problema é que você trancou por dentro. Você, com suas próprias mãos. E agora vive no escuro, implorando para Deus abrir o que ele nunca fechou. Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes. A maioria das pessoas lê esse versículo e pensa: preciso fazer algo para Deus abrir. Florence Scovel. Shin via diferente. Ela ensinava que Deus já abriu. A bênção já está sendo derramada. É tanta que não haveria lugar suficiente para recolher. Mas você não está recolhendo nada. Por quê? Porque você construiu um teto entre você e o céu. Um teto de medo, de descrença, de indignidade. E a bênção que está caindo bate nesse teto e escorre para os lados. Vai para quem não construiu o teto. Não porque Deus escolheu abençoar aquela pessoa e não você, mas porque aquela pessoa não bloqueou. Nos próximos minutos você vai entender exatamente quais travas você colocou nessas janelas. E mais importante, você vai aprender a remover cada uma delas, para que a bênção que já está caindo finalmente entre na sua casa, na sua conta, na sua vida. Imagine Nova York, anos 1923. Florence está em seu apartamento com uma cliente. Uma mulher elegante, bem vestida, mas com olhos de quem não dorme há semanas. Ela conta para Florence que há 2 anos ora pedindo prosperidade. 2 anos. 730 dias. E cada dia a situação piora. O marido perdeu clientes no escritório de advocacia. As economias acabaram. Ela já vendeu joias que eram herança de família. E então ela faz a pergunta que tantos fazem: Florence, por que Deus fechou as janelas do céu para mim? Florence fica em silêncio por um momento. Depois se levanta. Caminha até a janela do apartamento. E pergunta: você vê esta janela? A mulher olha confusa. Sim. Florence continua. Ela está aberta ou fechada? A mulher observa. Fechada. Florence então aponta para as travas. E quem fechou? A mulher pensa. Eu não sei. Você, imagino. Ou a faxineira. Florence balança a cabeça. Fui eu. Eu fechei ontem à noite porque estava frio, mas o sol está lá fora. O ar fresco está lá fora. O calor está lá fora. Tudo que eu preciso está do outro lado dessa janela. Mas eu tranquei. Por dentro. E agora estou aqui reclamando que está escuro e abafado. A mulher começa a entender. Florence volta a sentar. As janelas do céu funcionam do mesmo jeito. Deus não as fechou. Você as trancou. Por dentro. Com suas travas de medo, de descrença, de indignidade. E agora você ora pedindo para Deus abrir o que ele nunca fechou. A mulher fica em silêncio. Mas Florence, como eu tranquei? Eu não fiz nada. Florence sorri com compaixão. Você não fez nada conscientemente. Mas toda vez que você disse eu não mereço, você colocou uma tranca. Toda vez que você pensou isso nunca vai mudar, você adicionou um cadeado. Toda vez que você repetiu para mim as coisas nunca dão certo, você reforçou as travas. A mulher começa a chorar. Então a culpa é minha? Florence segura a mão dela. Não é sobre culpa, é sobre poder. Se Deus tivesse fechado as janelas, você estaria à mercê dele. Mas se foi você quem trancou, você tem o poder de destravar. A chave está com você. Sempre esteve. Aquela mulher saiu dali diferente. Não porque Florence fez mágica, mas porque ela entendeu que o problema nunca foi Deus. O problema era ela. E se o problema era ela, a solução também era ela.
Florence ensinava que a maioria dos cristãos vive implorando para Deus fazer o que só eles podem fazer. Eles pedem para Deus abrir as janelas, mas as janelas estão abertas. Eles pedem para Deus derramar bênçãos, mas as bênçãos já estão sendo derramadas. O problema é que eles construíram um teto entre eles e o céu, um teto feito de pensamentos de escassez, de palavras de derrota, de crenças de indignidade. E esse teto bloqueia o que Deus já liberou. A prosperidade não depende de Deus decidir te abençoar. Deus já decidiu. A prosperidade depende de você parar de bloquear. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não bloqueio nada. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Quando alguém te elogia, você aceita ou desvia? Quando uma oportunidade surge, você abraça ou encontra motivos para não dar certo? Quando alguém te oferece ajuda, você recebe com gratidão ou recusa por orgulho? Quando você imagina sua vida próspera, você consegue se ver lá ou parece fantasia? Se você desvia elogios, se você sabota oportunidades, se você recusa ajuda, se você não consegue se imaginar próspera, você está trancando as janelas, por dentro, com suas próprias mãos. E a bênção que Deus está derramando bate no seu teto de descrença e escorre para os lados. Vai para quem não bloqueou. Não porque Deus ama mais aquela pessoa, mas porque aquela pessoa não construiu o teto. Florence dizia que existem 3 travas principais que as pessoas colocam nas janelas do céu. A primeira trava é o medo. Medo de prosperar e perder tudo. Medo de ter dinheiro e não saber lidar. Medo de ser abençoada e as pessoas terem inveja. Medo de receber e ter que dar conta. Esse medo parece proteção, mas é prisão. Você se tranca achando que está se protegendo, mas está se sufocando. A segunda trava é a descrença disfarçada de realismo. Você diz, eu sou realista, mas na verdade você é descrente. Você olha para a conta bancária e diz, a realidade é essa, mas a realidade de Deus é outra. A realidade dele diz que as janelas estão abertas, que a bênção está caindo, que não há lugar suficiente para recolher tudo que ele quer te dar. Quando você escolhe a sua realidade em vez da realidade dele, você tranca as janelas. A terceira trava é a indignidade. Essa é a mais perigosa, porque parece humildade. Você diz, eu não mereço, e acha que está sendo humilde, mas na verdade está chamando Deus de mentiroso, porque ele disse que você é filha. Ele disse que você é herdeira. Ele disse que preparou bênçãos para você antes da fundação do mundo. E você olha para ele e diz, não, obrigada, eu não mereço isso. Isso não é humildade. É rejeição. Você está rejeitando o presente do rei. E quando você rejeita, a janela se tranca. Por dentro. Com a chave do eu, não mereço. Florence ensinava que remover essas travas não é difícil, mas exige uma coisa. Exige que você admita que foi você quem colocou. Enquanto você culpar Deus, enquanto você culpar o governo, enquanto você culpar a economia, enquanto você culpar o patrão, enquanto você culpar qualquer coisa externa, você não vai destravar. Porque vai ficar esperando que o externo mude. Mas o externo não é o problema. O interno é. E quando você admite isso, você recupera o poder. A chave está com você. Sempre esteve. Antes de continuar, eu preciso que você faça algo. Vá aos comentários agora e escreva. Eu tenho a chave. Eu destravo hoje. Não escreva correndo. Respire. Sinta o peso dessas palavras. Você não está apenas comentando. Você está declarando. Você está assumindo o poder que sempre teve. Você está pegando a chave que sempre esteve no seu bolso. Escreva agora. Volte. E eu vou te mostrar o que acontece quando alguém finalmente destrava as janelas. História 1. A confeiteira que destravou e recebeu 8.000 por mês. Fernanda tinha 31 anos e trabalhava como confeiteira autônoma. Ela fazia bolos lindos, decorados com perfeição. Todos que provavam diziam que ela deveria ter uma confeitaria. Mas Fernanda vivia de encomendas esporádicas, um bolo aqui, um doce ali. Meses bons, ela tirava 2.000. Meses ruins, R$ 800.
Ela orava pedindo prosperidade. Senhor, abre as portas. Senhor, manda clientes. Senhor, faz meu negócio crescer. Mas nada mudava. Um dia, uma amiga indicou ela para fazer o bolo de casamento de uma empresária. Orçamento de R$ 3.500. Fernanda fez o orçamento, mas na hora de enviar, travou. Ela olhou para o valor e pensou: isso é muito caro. Ela não vai aceitar. Eu vou parecer mercenária. Melhor eu abaixar. Ela abaixou para 2.000. A cliente aceitou na hora. E Fernanda ficou feliz. Até que, 3 meses depois, descobriu que a mesma cliente tinha contratado outra confeiteira para um evento da empresa. Valor do contrato: R$ 5.000. Por um bolo similar. Fernanda ficou arrasada. Não com a cliente, consigo mesma. Ela percebeu o que tinha feito. A janela estava aberta. A bênção estava vindo. R$ 3.500. Mas ela trancou. Com a trava do eu não mereço cobrar isso. Ela mesma bloqueou a bênção que Deus estava mandando. Naquela noite, ela chorou. E orou diferente. Senhor, me perdoa. Eu passei anos te pedindo para abrir janelas que estavam abertas. O problema nunca foi você. Fui eu. Eu trancava. Por medo, por indignidade, por achar que não merecia. Mas hoje eu destravo. Eu tenho a chave. E eu abro. Nos meses seguintes, Fernanda mudou. Parou de dar desconto por insegurança. Parou de cobrar menos do que valia. Parou de sabotar as próprias oportunidades. Quando um buffet entrou em contato querendo parceria, ela não abaixou a cabeça. Ela apresentou seu trabalho com confiança. Negociou. Fechou o contrato. R$ 8.000 por mês garantidos, fornecendo bolos e doces para eventos corporativos. Fernanda me disse depois: os bolos são os mesmos. A técnica é a mesma. O que mudou fui eu. Eu parei de trancar as janelas que Deus estava abrindo. Florence diria: a bênção não mudou. Deus não mudou. Você destravou. E quando você destrava, o que sempre foi seu finalmente chega. História 2. O funcionário público cético que descobriu a trava escondida. Ricardo tinha 47 anos e era servidor público há 22, salário de R$ 6.300. Parece bom. Mas com 3 filhos, um adolescente precisando de aparelho nos dentes, uma filha entrando na faculdade e um carro que vivia quebrando, o dinheiro nunca sobrava. Ricardo era o tipo de homem que se orgulhava de ser realista. Ele dizia: eu não fico sonhando, eu vejo a realidade. E a realidade é que meu salário é esse e não vai mudar. A esposa dele, Cláudia, era diferente. Ela ouvia ensinamentos sobre prosperidade, lia livros de Florence e tentava compartilhar com Ricardo. Mas ele sempre respondia a mesma coisa: isso é pensamento mágico. No mundo real, as coisas não funcionam assim. Um dia, um colega de trabalho chamou Ricardo para uma conversa. Esse colega tinha pedido exoneração do serviço público para abrir uma consultoria. E estava ganhando 3 vezes mais. Ele disse: Ricardo, você tem 22 anos de experiência em licitações. Você sabe mais do que 90% dos consultores do mercado. Por que você não faz consultoria nas horas vagas? Ricardo riu. Quem vai me contratar? Eu sou só um servidor. O colega olhou sério. Você acabou de fazer. Acabou de trancar a janela. A oportunidade está aqui. Eu estou literalmente te oferecendo indicar você para clientes. E você diz: eu sou só um servidor. Ricardo foi para casa pensando. Naquela noite, Cláudia estava ouvindo um áudio sobre Florence e janelas do céu. Ricardo, pela primeira vez, parou para ouvir. E quando chegou na parte sobre a trava da descrença disfarçada de realismo, ele sentiu um soco no estômago. Era ele. Ele era o realista que, na verdade, era descrente. Ele passava os dias trancando janelas com suas frases de quem vai me contratar e eu sou só um servidor e para mim as coisas não funcionam assim. Naquela noite, ele orou pela primeira vez em anos, não pedindo para Deus abrir nada, mas pedindo perdão por ter trancado tanto e declarando que estava destravando. No mês seguinte, ele ligou para o colega. Disse que estava disponível para consultoria. O colega indicou ele para uma empresa que precisava de ajuda com processos licitatórios. Ricardo fechou o primeiro contrato.
R$ 3.500 por um trabalho de 2 semanas, nas horas vagas, sem largar o emprego público. 6 meses depois, ele tinha 4 clientes fixos, renda extra de mais de 5.000 por mês. Ricardo me contou. Eu passei 20 anos dizendo que era realista, mas eu era covarde. Eu tinha medo de tentar e falhar. Então, eu trancava as janelas antes de qualquer coisa entrar. Chamava isso de realismo, mas era só medo com nome bonito. Florence explicaria. O realismo que nega possibilidades não é sabedoria. É descrença travestida de prudência. E descrença tranca janelas. História 3. A avó que destravou com a ajuda da neta. Dona Terezinha tinha 63 anos, viúva há 5, pensão de um salário mínimo e meio, e 2 netos para criar. A filha dela tinha morrido em um acidente 3 anos antes. Deixou as crianças com a avó. Dona Terezinha nunca reclamou, mas vivia apertada. A pensão mal cobria as despesas básicas. Remédios de pressão, material escolar, comida. Ela fazia milagre todo mês e orava. Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais. Mas a situação não mudava. A neta mais velha, Isabela, tinha 17 anos. Era estudiosa. Passava horas na internet pesquisando coisas. Um dia, ela estava ouvindo um vídeo sobre Florence e chamou a avó. Vó, vem ouvir isso. É sobre uma mulher que ensinava sobre prosperidade. Parece que faz sentido. Dona Terezinha sentou por educação. Mas quando ouviu sobre as janelas trancadas por dentro, ela começou a chorar. Isabela perguntou. Vó, o que foi? Dona Terezinha enxugou as lágrimas. Minha filha, eu passei a vida toda achando que não merecia nada. Quando seu avô era vivo, ele cuidava de tudo. E eu achava que era porque ele merecia e eu não. Quando ele morreu, eu achei que a bênção tinha ido com ele. Que eu sozinha não tinha direito a nada. Isabela segurou a mão da avó. Vó, a senhora criou a mamãe. A senhora está nos criando. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Como a senhora pode achar que não merece? Dona Terezinha chorou mais. Porque minha mãe me disse isso a vida toda. Que eu não era boa o suficiente. Que eu tinha sorte de ter casado. Que sozinha eu não seria nada. Naquela noite, a avó e neta oraram juntas. Dona Terezinha pediu perdão por ter acreditado na mentira de indignidade a vida toda. E declarou que estava destravando as janelas, que ela era filha de Deus, que ela merecia, que a bênção que estava sendo derramada tinha o nome dela. 2 semanas depois, Isabela estava ajudando a avó a organizar documentos antigos. E encontrou algo. Vó, o que é isso? Era uma declaração de imposto de renda do avô, de 7 anos atrás. Isabela pesquisou na internet como verificar restituições. Descobriu que havia um valor a receber. Restituição não resgatada. R$ 9.400. Dona Terezinha não acreditou. Esse dinheiro estava aqui esse tempo todo? Isabela abraçou a avó. Estava, esperando a senhora destravar. O dinheiro foi sacado em 15 dias. Pagou dívidas. Comprou material escolar novo. E ainda sobrou para uma pequena reserva. Dona Terezinha me disse com lágrimas. O dinheiro estava lá. A bênção estava lá. Mas eu não conseguia ver porque minhas janelas estavam trancadas com a mentira de que eu não merecia. Minha neta me ajudou a destravar. E o que era meu, finalmente chegou. Florence resumiria. A bênção não estava escondida. Você que estava vendada pelas suas próprias travas. Quando você destrava, você vê o que sempre esteve ali. Você percebeu o padrão? Fernanda sabia fazer bolos incríveis, mas trancava a janela com "eu não mereço cobrar isso". Ricardo tinha conhecimento valioso, mas trancava a janela com "quem vai me contratar". Dona Terezinha tinha uma restituição esperando, mas trancava a janela com "eu sozinha não tenho direito a nada". A bênção estava disponível para todos eles. A janela estava aberta. O céu estava derramando, mas eles tinham trancado por dentro, com travas de medo, de descrença, de indignidade. Quando eles removeram as travas, a bênção que já era deles finalmente entrou. E agora você vai aprender o decreto exato que Florence ensinava para remover essas travas e destravar as janelas do céu. Mas antes,
Respire fundo. Este não é um momento para ouvir distraída. O que vem agora não é informação. É chave. A chave que vai abrir o que você mesma trancou. Florence dizia que existem decretos que pedem a Deus. E existem decretos que removem bloqueios. Os primeiros dependem de Deus responder. Os segundos dependem de você agir. O decreto que você vai aprender agora é do segundo tipo. Ele não pede nada a Deus. Ele remove o que você colocou. A frase que Florence extraía de Malaquias 3:10 e ensinava como o decreto de destravamento é esta: as janelas do céu estão abertas sobre mim. Eu removo toda a trava que coloquei. Eu recebo a bênção que já está caindo. Está feito. Repita mentalmente, devagar, sentindo cada palavra. As janelas do céu estão abertas sobre mim. Eu removo toda a trava que coloquei. Eu recebo a bênção que já está caindo. Está feito. Consegue sentir? Isso não é um pedido. É uma remoção. É você tirando o que você colocou. Vamos entender cada parte. As janelas do céu estão abertas sobre mim. Presente. Agora. Não é as janelas vão abrir. Estão abertas. Você não está pedindo para Deus abrir. Você está declarando o que já é verdade. As janelas nunca fecharam. Deus nunca parou de derramar. Você que não estava vendo porque suas travas bloqueavam a visão. Eu removo toda a trava que coloquei. Aqui está o poder. Você não está pedindo para Deus remover. Você está removendo. Porque foi você quem colocou. Toda a trava de medo, toda a trava de descrença, toda a trava de indignidade, toda a trava de eu não mereço, toda a trava de para mim nunca funciona. Você está removendo, com suas próprias mãos espirituais. A mesma mão que trancou agora destrava. Eu recebo a bênção que já está caindo. Não que vai cair, que já está caindo. A bênção não está esperando você merecer. Ela já está em movimento. Já está descendo. Você só não estava recebendo porque suas travas bloqueavam. Agora que você removeu, você recebe. Está feito. Selo final. Não está pedindo. Está declarando. O destravamento aconteceu. A janela está aberta. A bênção está entrando. Está feito. Como aplicar? Quando? Toda manhã ao acordar, antes de checar o celular, antes de pensar nos problemas. Onde? De pé, se possível perto de uma janela real. Olhe para fora enquanto declara. Postura. Mãos abertas, palmas para cima, como quem está pronta para receber algo que está caindo. Preparação. 1. Respire fundo 3 vezes. 2. Visualize as janelas do céu abertas acima de você. 3. Visualize bênçãos caindo como chuva dourada. Como dizer, uma vez, com firmeza, como quem está removendo travas de uma porta. Não implorando, agindo. Após o decreto. Durante o dia, cada vez que perceber um pensamento de medo, de descrença, de indignidade, repita mentalmente: eu removo essa trava. Você está treinando seu cérebro a parar de trancar. Cada pensamento negativo é uma trava potencial, e você agora sabe identificar e remover. Frequência. O decreto completo, uma vez pela manhã. A remoção de travas específicas, quantas vezes forem necessárias durante o dia. Advertências sagradas. 1. Destravar não é desculpa para passividade. A janela aberta permite a bênção entrar, mas você ainda precisa trabalhar, agir, se movimentar. A diferença é que agora você não está trancando o resultado do seu trabalho. 2. Algumas travas são antigas, estão lá há décadas. Uma declaração pode não remover completamente. Seja paciente. Continue declarando, continue removendo. Cada dia a trava fica mais solta até cair completamente. 3. Pessoas ao seu redor podem tentar te ajudar a colocar travas de volta. Vão dizer que você está sonhando demais, que isso não é realista, que você vai se decepcionar. Não deixe. Essas são travas emprestadas. Devolva para o dono. Você está em processo de destravamento. Florence dizia: destravar é um ato de coragem, porque significa admitir que você estava errada, que o problema era você.
mas essa admissão é libertação. Porque se o problema era você, a solução também é você. Agora que você conhece o decreto, precisa entender por que ele funciona. Florence ensinava que a lei espiritual funciona por alinhamento, não por convencimento. Você não precisa convencer Deus a te abençoar. Você precisa se alinhar com a bênção que Ele já está derramando. E as travas desalinham. Quando você remove, você alinha. E quando você alinha, você recebe. Neurociência. Como as travas funcionam no cérebro. Cada pensamento de medo, descrença ou indignidade cria um padrão neural. Quanto mais você repete, mais forte fica o padrão. Depois de anos repetindo "eu não mereço", seu cérebro automatiza. Você nem precisa pensar conscientemente. O padrão roda sozinho e sabota automaticamente. Quando você declara "eu removo essa trava", você está criando um novo padrão. No início, o antigo é mais forte. Mas com repetição, o novo padrão se fortalece e, eventualmente, substitui o antigo. Não é mágica. É neuroplasticidade. Você está reprogramando seu cérebro para parar de trancar. Psicologia. O ciclo de autossabotagem. Estudos mostram que pessoas com baixa autoestima tendem a sabotar oportunidades, não conscientemente, automaticamente. Elas recusam promoções, cobram menos do que valem, não pedem aumentos, evitam riscos que poderiam beneficiá-las. Isso é travar as janelas. O decreto quebra o ciclo porque traz o inconsciente para o consciente. Você para de sabotar no piloto automático. Você passa a perceber quando está trancando e remove a trava antes que ela se feche completamente. Princípio espiritual. A lei do recebimento. Florence ensinava que receber é uma habilidade espiritual. Muitos sabem pedir, poucos sabem receber. Porque receber exige acreditar que você merece. Exige aceitar que a bênção é para você. Exige abrir as mãos em vez de cruzar os braços. O decreto treina você a receber. Eu recebo a bênção que já está caindo. Não estou implorando. Estou recebendo. Estou abrindo as mãos. Estou destravando as janelas. Estou permitindo que o que Deus já liberou finalmente entre. E quando a dúvida vier? Porque ela vai vir. Você vai declarar que as janelas estão abertas. E 10 minutos depois vai pensar, mas e se não estiverem? Florence ensinava algo simples. A dúvida é uma trava tentando voltar. Quando ela vier, não lute contra. Apenas diga, eu removo essa trava. E continue. A dúvida vai voltar menos. E um dia, não vai voltar mais. Porque o novo padrão vai ser mais forte que o antigo. Agora, feche os olhos comigo. Respire devagar. 3 vezes. Imagine que você está em uma casa. Sua casa, mas está escuro. Muito escuro. Você mal consegue ver as próprias mãos. Você olha ao redor procurando luz e percebe que há janelas, grandes janelas, mas estão trancadas. Você se aproxima de uma delas e vê através do vidro empoeirado. Do lado de fora, há luz, uma luz dourada, brilhante, abundante. A luz está lá, sempre esteve. Mas você trancou as janelas, você olha para a tranca e reconhece. É feita de medo, de descrença, de indignidade, é pesada, enferrujada, parece impossível de remover, mas você coloca as mãos nela e começa a girar. No início, resiste, mas você continua, e aos poucos a trava cede. Você remove uma tranca, depois outra, e finalmente a janela abre. A luz entra, dourada, quente, abundante, enche o cômodo. Você olha para suas mãos iluminadas e percebe. A luz sempre esteve lá. A bênção sempre esteve caindo. Você só precisava destravar, e agora você destravou. Respire essa luz. Deixe ela encher cada parte de você. Seu coração, sua mente, sua alma. As janelas estão abertas. A bênção está entrando. Abra os olhos lentamente. O que você viu não foi fantasia. Foi realidade espiritual. As janelas do céu estão abertas sobre você. Sempre estiveram. E agora você sabe como manter destravadas. Eu vou te dizer algo agora. E eu quero que você lembre disso.
Nos comentários desse vídeo, daqui a 30 dias, 60 dias, 90 dias, vai aparecer alguém contando uma história. Vai ser uma mulher dizendo: eu assisti esse vídeo há 2 meses e não acreditei de verdade, mas comecei a declarar, e ontem recebi uma notícia que mudou tudo. Ou um homem dizendo: eu era cético, achava que isso era pensamento mágico, mas decidi testar, e em 40 dias minha situação financeira virou. Ou uma senhora dizendo: eu tinha desistido, mas minha filha me mandou esse vídeo e hoje estou aqui para contar que a bênção chegou. Esses testemunhos vão aparecer. Eu sei porque já vi acontecer. Dezenas de vezes, centenas. A pergunta é: esse testemunho vai ser o seu? Você vai ser a pessoa que volta aqui daqui a 90 dias para contar o que aconteceu quando você destravou as janelas? Ou você vai ser mais uma que ouviu, achou bonito e continuou vivendo com as janelas trancadas? A escolha é sua. A chave está na sua mão. Sempre esteve. Se você decidiu que vai ser a pessoa que volta para testemunhar, escreva agora nos comentários: eu vou voltar para contar. Marca esse vídeo. Salva. E daqui a 30, 60, 90 dias, volta aqui e conta o que Deus fez quando você parou de trancar. Eu vou estar esperando o seu testemunho. E mais importante, Deus vai estar esperando você destravar. As janelas estão abertas. A bênção está caindo. Você só precisa parar de bloquear. Amanhã cedo, antes de qualquer coisa, vá até uma janela real. Olhe para fora e declare: as janelas do céu estão abertas sobre mim. Eu removo toda a trava que coloquei. Eu recebo a bênção que já está caindo. Está feito. Se esse ensinamento abriu algo em você, compartilhe com alguém que está vivendo no escuro achando que Deus fechou as janelas. Você pode ser a pessoa que ajuda alguém a destravar hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque nos próximos vídeos você vai aprender outros princípios que Florence usava para viver com janelas permanentemente abertas. As janelas estão abertas. A bênção está caindo. Você destravou. Agora vai viver como quem sabe disso. Está feito. Amém.